Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods e seja bem-vindo ao canal do Codando TV, onde compartilhamos tutoriais e dicas de desenvolvimento e também tem muito conteúdo não técnico aqui, então tem a ver com tecnologia, tem a ver com o mercado, você vai encontrar no Codando TV, é só olhar nossas playlists, mas nesse vídeo eu vou estar focando em desenvolvimento Android na parte de network. E antes que você fale, putz, eu não sou de Android, você aí não, fica aí, porque se você é de mobile, eu já fiz essa configuração que eu vou estar mostrando para você, independente da linguagem, sim, da essência, da estrutura, em outras plataformas, no caso do Flutter, ele funciona super bem, beleza? Para quem já está vendo a tela compartilhada ali e está vendo os módulos, a gente está utilizando como base o projeto Netflix, então tem vários vídeos aqui também no Codando TV sobre esse repositório, e se você gostou e tem interesse para estar aprendendo com isso, que foi uma iniciativa que a gente criou, né, junto com a comunidade, ou tá querendo ajudar a ensinar as pessoas de maneira totalmente gratuita, manda mensagem para mim e acesse o nosso Discord, que eu acredito que até lá já vai ter o Discord do Codando TV. A gente se comunica provavelmente por lá, de maneira mais fácil, mas enfim, se comunica da maneira comigo que você achar melhor, beleza? Bom, seguindo aqui no nosso projeto de network, de Android, perdão, na camada de network eu já tenho meu módulo network. O que significa isso? Eu vou ter o meu módulo que vai ter focado tudo que é configuração de network. Eu vou indo um pouco mais direto em alguns conceitos que eu já expliquei em outros vídeos, como injeção de dependência. Então, caso você tenha alguma dúvida ou queira saber mais detalhado, deixe nos comentários, eu passo o link, enfim, a gente vai se explicando. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma camada network. Então, para network, se você trabalha com Android, você já deve ter falar sobre retrofit. Então eu vou fazer um desenho aqui das coisas que eu pelo menos julgo que eu preciso separar numa camada de network. Numa camada de network eu tenho um retrofit. O meu retrofit ele vai ter vou fazer um desenho aqui só para ficar mais fácil, não sei se vai ficar pior, mas enfim. Aqui eu vou ter um HTTP, então aqui eu vou ter o meu retrofit. Meu retrofit vai precisar de um OKHTTP, então vai estar aqui. E meu HTTP vai precisar de um interceptor. Então vou colocar o meu interceptor aqui. Então tá aqui. Eu vou colocar o nome de cada, mas eu coloco depois na edição. Então beleza. Então o meu retrofit vai precisar de HTTP, que o meu HTTP vai precisar de um interceptor. Partindo desse princípio, como a gente vai configurar o nosso network no Android. Eu sempre começo pelas instâncias, que vai ser a configuração mesmo do seu projeto. Então eu já tenho um módulo aqui de DI. Eu vou criar... antes disso perdão, que eu já adiantei isso para adiantar um pouco no vídeo, mas eu tive que adicionar algumas dependências no projeto. Alguma delas você vai acabar usando, outras delas talvez você não conheça, eu vou estar explicando. Então, eu estou utilizando o retrofit, que eu nem comentei. Eu vou estar utilizando o HTTP, que nem eu comentei no desenho também, e o interceptor, beleza? E você viu o Mosh, esse Mosh serve só para ajudar a converter o JSON para o nosso tipo de objeto. Ele vai facilitar bastante o nosso processo aqui. Se ficou um pouco diferente a maneira que está sendo montado aqui, também tem um vídeo explicando sobre Gradle, Kotlin, DSL. Então dá uma acessada lá e vê como que está ficando o projeto. Mas de qualquer forma, eu configurei aqui as versões de network. E pegando do retrofit, tem a documentação do retrofit que ela é bem completa. Nem vou entrar no mérito nela, porque eu vou estar explicando, mas se vocês seguirem por lá, vocês vão se achar e vai dar bom. E aqui eu fui pegar a última versão do retrofit, foi a 2.90. A do Mosh foi 1.14, sempre olhando no Release Notes, né? Então, se vocês quiserem uma dica também como atualizar bibliotecas e ver o que é bom dar uma olhada, manda mensagem aí que eu vou estar provavelmente gravando um vídeo à parte sobre isso. E eu peguei também as versões... isso aí, do Mosh, fechou. Então, eu já tenho essas versões, que elas estão configuradas no meu Gradle, eu já syncei e elas já estão aqui para a gente adiantar. Beleza. Então, vamos configurar agora o nosso network. Então, eu vou criar o nosso módulo, aliás, de injeção de dependência. Network Module. Então, eu vou estar criando o meu network. Caso você não saiba, eu não sei que tipo de perfil está vendo esse vídeo, não se apega muito a coisas que você não saiba. Não tem problema. Se apega ao que eu estou ensinando e propondo nesse vídeo, que dependendo da estrutura que você vai estar trabalhando, implementando ou aprendendo, é importante pegar a essência das coisas e não necessariamente como que é feito por detalhe, tá? Beleza. Eu estou criando aqui o meu network module.
Vou estar criando o meu val módulo igual a módulo. Beleza. Aqui já tem um retrofit, o coin também? Acho que sim. Deixa eu ver. Aqui, vamos lá. Módulo do coin, perfeito. Então, eu vou seguir o caminho do desenho ali, para ficar fácil de entender. Então aqui eu vou precisar configurar primeiro o network, que é o laranja, depois o interceptor, depois o HTTP, que é o roxo, e o interceptor, que é o verde. Eu normalmente, depois eu vou explicar no final, talvez como que eu faço, talvez fique um pouco longo, eu dividi boas partes desse vídeo, mas eu sempre gosto de criar métodos separados para cada um, até porque, pensando em escalabilidade, você pode ter mais de um retrofit no projeto configurado. Isso é até que comum em um projeto grande. Então você já aproveita aquele método e só muda as entradas e vai melhorando e vai evitando a duplicação de código. Então vamos lá. Provider retrofit. Então eu sei que meu provider retrofit, ele vai fazer o quê? Ele vai me retornar um retrofit. A gente sabe de uma coisa, que ele vai me retornar um retrofit. Beleza? Então vamos lá. Eu vou precisar de um retrofit. Geralmente, tá, gente? Interceptor, o HTTP, Interceptor acho que não, mas eu não lembro agora. O Interceptor, o HTTP e o retrofit, todos vocês vão ter que criar. Então vocês vão ter que construir as coisas e criar, fazer um construir no final. Que no design pattern seria um builder, tá? Então, eu vou ter um builder. O que eu sei? Coisas que são úteis, tem várias coisas úteis aqui que você pode estar dizendo, mas uma coisa legal, para você saber que é bom, é bacana você colocar, é o que? Vamos ver o que ele nos fornece. É colocar um client. Então, um base URL. Perdão, vou até começar pelo começo. Eu preciso de um base URL. O que significa? Se você for acessar um site qualquer, tem o site e tem o barra alguma coisa. Esse começo é a base, é o base URL. Então, a gente vai precisar de um. Então, vamos deixar ele vermelhinho aqui. Só para preencher aqui, mas a gente vai precisar dele aqui. O outro é o client. Por quê? O client é o que vai colocar lá dentro desse client o HTTP. Lembra que eu falei naquele desenho? Eu vou precisar de um HTTP. Client. Então eu tenho o meu client. E eu vou precisar também, acho que tem alguns pontos que eu vou estar precisando, já vou entrar no mérito. Não, vou entrar agora. Eu vou precisar de um ADD Convector Factor. O que é esse cara aqui? O que é esse maluco aqui? Ele vai precisar de um interpretador do JSON para o meu objeto. Que aí vai entrar o Mosh. Eu também já vou estar já vai estar entrando no momento. Então vai estar pendente aqui. E acho que é isso. Acho que é isso. Eu tenho meu build. Eu vou construir. Só que aí tem uns pontos. Eu tô esquecendo de alguma coisa aqui, tenho quase certeza. Mas tudo bem. Vamos seguir o que ele precisa. Ele precisa de um base URL. Então vamos seguir uma string. Ele precisa de um HTTP client. Então vamos dar um HTTP client para o nosso método para ele ficar em paz. E eu preciso de um Mosh. Porque ele também vai precisar dele. Então vamos lá. O base URL eu vou substituir pelo base URL. O client eu vou precisar do HTTP client. E aqui eu vou precisar. Tem um cara já pronto que é o Mosh Convector Factor. E ele vai precisar de um Mosh. Beleza? Então, entre aspas, o meu retrofit está pronto, o meu método. E explicando um pouco de injeção bem rápida, mas já tem um vídeo bem detalhado ali, até uma série, provavelmente, explicando injeção de dependência. Tudo que é referente a network, normalmente é um single. Rodrigo, mas eu vi em projeto meu que eu trabalho que não é o single, que eu só uso naquele escopo, quando a gente abre uma biblioteca, blá blá blá. Beleza, tudo bem. Mas 90% das vezes, se você não tiver um projeto muito grande, for um projeto, sei lá, enfim, alguns cenários normalmente vai ser um single, tá? Então você vai criar um single aqui. Um single de quem? De retrofit. Então eu vou prover um retrofit aqui. Aí vem a sacadinha legal, né? Que fica mais fácil a leitura. Você vai colocar um base URL, eu quero um get. Você vai criar um client, um HTTP, perdão, você vai dar um get. O teclado, beleza. Você vai pegar o Mosh e eu vou dar um get. Eu tô acostumado com outro teclado, aí vai trocando, né? É complicado. Mas enfim, eu tenho 3 ali que tá precisando. Só que não existe esses três não existem. Vamos cuidar primeiro do base URL. Cuidar da ordem do que ele tá precisando.
Normalmente, o base URL a gente acaba colocando no nosso build config do projeto. O que é esse build config? Dentro do Gradle, você tem o build type, dentro do Gradle você tem os seus build types, e lá dentro vocês conseguem colocar as configurações daqueles build types. Para quem não sabe, build type bem rápido, build type, por default, o Android te dá de graça, você não está fazendo nada, te dá de graça, o debug e o release. Mas é comum você enviar em projetos um ambiente de QA. Então, agora você tem 3 build types. Você tem um de release, um de debug e um de QA. E o de QA normalmente se trata de outra forma, enfim, por aí. Ah, mas eu tenho um ambiente que usa só mock. Beleza, você vai ter um outro build type de mock. Então, você vai ter 4 build types. No nosso projeto, a gente só vai ter 2, que vai ser o de debug e o de release. E a gente vai configurar o nosso base URL nele. Por que é legal colocar no config? Porque justamente dependendo do build type, vai mudar o URL. No nosso caso não vai mudar, eu só vou configurar para você ver, mas provavelmente no projeto que você vai estar trabalhando, você vai ter um ambiente de trabalhar, de desenvolvimento. Pode ser que tenha um ambiente de QA, que só serve para testar regressivo ou testes mais sem envolver o desenvolvimento, e de release, que é o de produção. Então, já para saber como funciona. Então vamos lá, build type. Beleza, eu vou dar um get by name. Aqui é a linguagem do Kotlin DSL, tá? Tem suas características e peculiaridades. Eu poderia colocar nesse caso no default config, mas eu quero justamente mostrar para você, montando para vocês terem uma ideia, porque a essência também desse projeto é trabalhar um pouco mais do que um sample, é deixar um pouco mais estruturado para você usar como modelo ou como inspiração no ambiente que você trabalha para estudo, tá? Então eu tenho o meu build config de string, ele é uma string, o nome dele é host, falta a requisição. No Gradle Kotlin DSL, eu gosto, quando eu configurei aqui, né, eu gosto de deixar essas coisas no config. Então aqui dentro do config, eu crio geralmente um build field. Eu crio de outra forma, não tem problema, tá? Cada um, isso é bem peculiar, assim. O objetivo é que eu comentei, vocês têm que se apegar ao objetivo final ali, que é como que eu vou estar utilizando. Com o Chival host. Eu vou fazer de duas partes para ficar fácil de entender, já deixei tudo separado, mas eu vou primeiro começar pelo Mockable. Então eu vou copiar o nosso host aqui, que é o nosso demo. Quando TV eu copiei errado, sim, mas eu vou ajeitar. Ops. Aqui. Vale uma dica. Quem mexe com Kotlin DSL sabe que quando vai fazer isso, essa comunicação, você precisa colocar uma outra barra para interpretar que aquilo é uma string, senão ele vai dar ruim. Mas tranquilo. Dicas à parte. Vamos supor, naquele exemplo que eu falei, que vai ter um de debug e um de release, né? Que nem eu comentei aqui, ó. Debug e de... Está grande já. Release. Beleza. Tranquilo. Debug release, fechou. Aí aqui eu vou ter meu config. Qual era o nome? Buildfield.host debug. Mas eu quero o de release também. O de release a gente vai criar aqui, colocar o de release. Release. E aqui vai estar o de release. Note que eu estou colocando o nosso build config no módulo do network, porque é ali que interessa ficar as coisas, e não talvez ficar tudo no app, e o app enxergar um monte de coisa que talvez ele nem precise saber que exista, tá? Então eu estou buildando aqui, pode ser que demore um pouco, eu vou acabar cortando alguns builds durante o vídeo. Pronto, tive que buildar aqui não só o sync, mas o projeto. Então aqui no meu single eu vou buscar meu build config do network e pegar o hostname, só que aqui vai ser uma string. Só que esse string vai ser um problema, né? Vai estar aqui uma string aqui, no caso, só para ficar mais fácil vocês verem. Só que quando o meu retrofit for pedir para minha gestão de dependência uma string, provavelmente você vai ter mais do que uma no projeto. Aí tem uma forma de resolver isso, é criando qualifiers. Você pode criar um qualifier name ali, que é criar uma string solta. Eu particularmente não gosto. Ou criar uma classe de qualifier, que geralmente eu acabo fazendo, só para não ficar as strings soltas no projeto. Então aqui eu vou criar uma qualifier base URL. Esse conceito de qualifier, ele funciona tanto para Dagger quanto para Coin. O código eu nunca mexi e o Hilt ainda vou mexer, então não consigo garantir isso, mas para esses dois eu garanto que funciona.
eu vou estar tendo meu object aqui, que vai estar implementando meu qualifier, que normalmente eu coloco mesmo a string da classe, só para ficar mais fácil ali, já era. E aqui no meu single eu coloco meu qualifier. Aí quando o meu retrofit pedir a minha string, eu vou pedir uma string qualifier base URL. Então em todo o mapa que ele vai ter ali, né, de strings, vai no pote que ele vai ter de strings, ele vai chamar. Aí qualifier base URL, chega aí. Aí vai vir aqui, o retrofit vai estar usando. E agora a gente vai configurar o nosso HTTP client. Caso alguém esteja vendo esse vídeo agora, eu separei método que em algum momento no seu projeto você pode ter mais de um retrofit, então já fica um método pronto e você só muda a injeção de dependência disso. E caso você não sabe o que é injeção de dependência, alguma coisa do gênero, não tem problema. O que você precisa se atentar é que você vai ter uma configuração de retrofit. Você vai precisar de um base URL, um client e um edge factor. Beleza? E seguindo nisso, eu vou precisar suprir a necessidade do meu retrofit criando o meu HTTP. Eu também, até porque é comum também, dependendo do projeto, você ter mais de um HTTP, mas caso só vai ter um, eu vou criar um provider HTTP client. Mesmo princípio. Ele vai ter que me retornar um HTTP client. Isso aí, isso aí. Tranquilo. Então, lembra que eu falei no último vídeo que o HTTP client, interceptor e retrofit, eles são esqueci o nome, design pattern de builder. Você precisa montar todos os atributos para depois construir no final. É a mesma coisa. Então eu vou dar um http client.builder, perfeito. Aqui tem write timeout, read timeout, connect timeout. Todos esses têm um default de 10 segundos, depois vê qual que se qualifica melhor no seu projeto. Cada um tem uma característica aqui, né, que nem está na documentação. Não vou me aprofundar eles, só se vocês quiserem no próximo vídeo. Mas aqui o Connect Timeout é interessante só para vocês verem pelo menos um cara sendo preenchido. 15 segundos, time unit seconds, beleza? E aqui eu vou estar chamando o que mais que seria interessante? Os interceptors. Os interceptors eu acho que eles não retornam eles mesmos, se não falha a memória. Aí a gente vai ter que chamar ele à parte, tenho quase certeza. Acho que é isso mesmo. Então eu vou criar uma variável para esse cara. HTTP client. Ok, beleza. Aqui vou retornar um HTTP, tranquilo. E o interceptor eu vou adicionar ele aqui. Então em algum momento, a gente já viu, conforme... não expliquei. Se você está vendo agora o vídeo e ainda não deu like e não se inscreveu, já aproveita e faz isso, mas o que eu queria dizer não era isso. Era que eu estava me baseando nesse desenho aqui, para tentar ficar um pouquinho mais fácil, não sei se eu consegui de maneira bem sucedida. Que é representar que o laranja é o retrofit, que o roxo é o HTTP e o interceptor é o verde. Então cada um vai precisar, o retrofit vai precisar do HTTP, o HTTP vai precisar do interceptor e é isso que eu estou montando, tá? Posso ter falado menos, obviamente, pode ser, mas enfim. Deixa nos comentários se ajudou esse desenho para ver se eu faço ou não faço nos próximos. Aí aqui eu vou precisar de um interceptor já. Interceptor. Boa. Então eu vou precisar de um interceptor. Vai melhorar isso aqui, vai evoluir bastante isso aqui, mas vamos seguindo aqui. E aqui eu preciso do meu... Acho que é só, né? Acho que é só. Build. Eu vou buildar. Aí, basicamente, então eu só preciso agora do meu build. Só que, o que eu preciso para o meu HTTP? Ele está pedindo um interceptor. Porque eu estou criando aqui na minha gestão de dependência um provider HTTP get. Interceptor get. Beleza? Só que eu não tenho interceptor. Preciso criar interceptor. Então eu vou criar agora um interceptor para ele. Aí eu não preciso de provider. Normalmente, tá? Eu só vou contar uma palhinha que talvez eu faça no final de tudo um vídeo sobre qual a estrutura que eu julgo no final ideal. O que eu estou fazendo aqui é um projeto simples para estar mostrando para vocês. Porém, eu sempre separo num módulo network. Dentro desse módulo network eu tenho um módulo retrofit, um retrofit module. Eu tenho um HTTP module e um interceptor module, porque pode ter mais de um retrofit, como eu falei. Pode ter mais de um HTTP, como eu falei. E interceptor também. Então já, dependendo da escalabilidade do projeto que você trabalha, já fica isoladinho ali cada classe e não fica, para mim, me confunde um pouco quando eu preciso implementar alguma manutenção. Para você que está aprendendo agora,
segue assim que tá safe e tá tranquilaço, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar um interceptor. Tá. Lembra que eu coloquei a config... Na config não. No build grad no vídeo anterior. Calma aí. Retrofit. Achei. Esse aqui, ele login-interceptor, ele tem uma finalidade. A finalidade dela vai ser agora. Eu vou querer utilizar ele. Eu vou querer ver o log da minha requisição. O que significa? Quando a gente bate as requisições, até por default, ele não vai mostrar nada. Ele não vai mostrar nem o header, nem o body da sua requisição, e nem o status, nem nada. Para, em fins de desenvolvimento mostrar, é interessante você não se tomar cuidado de não colocar isso em produção. Então você coloca um ifzão da massa aqui, um isDebug, já vou colocar aqui às vezes está um pouquinho lento, e um else, beleza? Eu vou colocar um debug level, qual que é? Body, achei, level body. Boa. E um level.none, que é justamente esse tratamento que eu estou falando para ti. Quando for debug, ele vai mostrar tudo, quando for release, ele não vai mostrar nada. E esse é o único interceptor que temos, tá? Lembrando que a gente vai criar mais qualifiers, então já dando um spoiler. Então eu tenho minha necessidade aqui, eu tenho um único interceptor e eu tenho o meu provider do retrofit. Tecnicamente, se eu não esqueci nada de primeira, acho que é isso. Então, quanto tempo? Tá, dá para seguir. Então eu vou estar configurando ainda a parte do retrofit na hora de estar chamando. Lembrando que a config, que nem eu comentei no vídeo anterior, eu estou utilizando do Mockable, só para a gente estar ilustrando, mas depois eu vou colocar o API que a gente está utilizando nesse projeto aí. Mais a Vera, com autenticação e tudo. Isso vai seguindo aí. Então, list string, service. Beleza, já tem um get aqui. E esse get eu vou utilizar o do Codando TV, que é o do Mockable, beleza? Então, eu tenho meu base URL e agora eu tenho meu endpoint. E meu endpoint vai me retornar um name, porque eu coloquei no meu JSON aqui um name e uma descrição. Então vou colocar uma descrição aqui também. Description, string, beleza? Não falei do Mosh, boa, mas já vou falar lá. E aqui do... Beleza, por enquanto isso. E eu esqueci, eu até peço desculpas, que faltou o nosso Mosh. No nosso retrofit também falou assim, pô, eu quero o Mosh para trabalhar, mano. Sem o Mosh não dá. Só que quem utiliza o Mosh é o nosso retrofit. Se o nosso retrofit utiliza Mosh, a gente vai ter que implementar o nosso single de Mosh no projeto. Então é a mesma coisa. Single, o Mosh. Lembra que eu falei que geralmente essas coisas são builders? É outro builder. Ponto. Aqui é uma característica do Mosh, ele já tem um carinha pronto para nós, que é o Kotlin JSON Adapter. Agora o nome é classe. Classe, beleza. Eu vou dar um build. Então o que significa isso? Eu vou estar passando o meu Mosh quando ele pedir, e na hora de ele interpretar o JSON para o objeto, ele vai conseguir. Então, provavelmente a gente vai ter que fazer mais para frente, caso jogue versão release, algumas configurações de ProGuard, mas não vou me apegar a nada disso por enquanto, tá? Mas tranquilo. Agora acho que eu tenho tudo, configuramos aqui o nosso endpoint, string, beleza. Só que aí falta isso aqui nascer, né? Foi comentado um dos vídeos já da estrutura do projeto, e vou estar explicando para vocês. Aqui tem um módulo de feature, vou dar uma resumida bem resumida. Aqui tá seguindo o clean, que também já tudo que eu tô falando já teve vídeo no Codando TV, tá? Então eu vou um pouquinho mais direto. E aqui eu tenho o meu service, mas no caso eu quero minha gestão de dependência. Por quê? Quem lembra nos outros vídeos, o meu repositório eu tirei o service só para poder ilustrar a parte de arquitetura ou a parte de gestão de dependência. Agora eu não lembro qual foi dos dois. Agora vamos usar. Então, preciso desse comentar. Se eu preciso desse comentar, eu preciso usar. Então, vamos usar. Beleza. .get movies. E aqui, lembrando, é feito o mapeamento do nosso objeto de get movie. Era movie. Movie. É que mudou, mas tranquilo. Get movie virou nosso string, papapá. Qual a diferença?
Ah, já coloquei como suspende? Não, sem spoiler. Vamos deixar mais pra frente. Beleza. Então, tranquilo. Então aqui vai estar o nosso getMove. Eu não estou me apegando nada ainda, que eu quero que você acompanhe os erros que vai acontecer e a gente vai melhorando ele e incrementando esses tipos de problemas que a gente vai ter. Mas voltando, eu criei o meu getMove aqui, beleza? Só que o meu repositório vai sentir falta. Então lá no módulo do meu repositório vai falar assim, pô, eu quero um getService, daí me dá um service. Então eu vou colocar um service, dá um get. Mas eu não tenho, então eu vou ter que criar um factor. Só que aí que vem, como a gente montar retrofit? Service, com um retrofit. Então eu vou pedir um retrofit. Se você tivesse mais do que um retrofit no seu projeto, você teria usando o qualifier aqui em vez desse do tipo. Ponto. Create, basicão, nada que provavelmente você já não conheça. String, service, class, name. Criei o meu serviço de retrofit, então na injeção de dependência ele já tem aqui. Porque não tá compilando? Tá local. Beleza. E tranquilo, temos nosso service e tudo mais. Ah, tá. Só que o nosso network módulo ainda ele não existe. Então ele ainda não pertenceu à injeção de dependência para estar sendo utilizado. Como eu falei que ele é um single... Por que ele tá vermelho? Como eu falei que ele é um single, ele vai ficar no app module. Porque eu costumo deixar coisas singles já no app module. O nosso app module, para quem não conhece, prazer, é o que vai ficar a nível da aplicação da sua injeção de dependência. E esse cara vai estar no nosso custom application, que vai estar colocando aqui no nosso modules. Eu particularmente gosto de colocar uma lista aqui e deixar bem isoladinho os módulos. Vai ter outros módulos aqui provavelmente, no seu projeto vai ter 1 milhão de módulos provavelmente. Eu gosto de colocar como se fosse uma lista somando. Aqui deu ruim. Uma lista de... Uma lista de módulos. Porque não deu certo? Esqueci alguma coisa, né? Always. Ah, tá. Claro. Aqui. Beleza. Eu tenho minha lista de módulos, que significa o quê? Essa lista de módulos. Eu tenho o meu módulo app, que pode ser que tenha um monte de coisa. Eu tenho o meu módulo de network, que tem as coisas de network. E mais pra frente eu posso ter N módulos, que no final das contas todos serão singletons únicos aqui na minha aplicação. Então, dando uma revisão que a gente vai estar encerrando e vou pro próximo vídeo. Foi feito o quê? A configuração do nosso network module, que agora já está compilando, tá vendo? Então eu estou tentando suprir as necessidades do meu retrofit. Então o meu retrofit agora tem um MOSH quando ele pede, que configuramos, ele tem um HTTP quando pede, quando configuramos, e tem o base URL que foi configurado no vídeo passado. E o nosso HTTP, ele tem um interceptor porque ele está pedindo interceptor. Então toda essa parte aqui está configurada, o nosso interceptor por enquanto, vamos trabalhar com esse, só para a gente pegar as partes mocadas. E também a gente colocou no nosso list string service o endpoint que a gente está batendo, só que esse list string service está sendo utilizado no nosso list string module, que quem estava pedindo, exigindo um service era o repositório. Então agora eu configurei ele aqui no meu repositório. Porém, lembrando, nem tudo... para tudo isso funcionar, preciso ligar o network. Então no meu app module, eu tenho o meu network já adicionado no meu app e que já está adicionado de graça no meu custom application. Beleza? E caso você já tenha visto os outros vídeos, já deixa o seu like, compartilhe o vídeo, eu sempre esqueço de falar isso. Então ajude o Codando TV a crescer. Deixe nos comentários aí o que tem achando, se você faz alguma coisa diferente também é bom estar aprendendo sempre. E também se você tiver uma outra proposta, traz aqui pra gente e você mesmo pode trazer explicando. Mas é isso, então dando um review rapidão, a gente configurou o nosso Network Module, basiquinho com o quê? Basiquinho com o HTTP Interceptor, batendo no mock por enquanto. Então nosso retrofit, que tem um desenho aqui que eu tinha feito, não vou mostrar talvez, mas é um desenho que supre as necessidades para a gente trabalhar em cima, materializar aquele desenho para o código, que seria esse aqui, já falei 2 vezes, que é esse aqui, que é o retrofit, precisa de um HTTP,
Um HTTP vai precisar de um interceptor, então é isso que a gente está configurando e foi configurado no último vídeo por completo para a mock. A tendência é que a gente evolua mais isso aqui, mas por enquanto é isso, eu vou estar executando para a gente já estar vendo algumas dores que a gente vai estar passando e vocês terem uma ideia do que vai estar acontecendo por aqui. Vou estar buildando aqui. O celular em si não importa, a tela do celular, o que importa mesmo são os logs, por enquanto, que a tela só tem o Hello World e o objetivo não é fazer as telas por enquanto. Talvez eu corte por causa do build, que a minha máquina tá triste. Voltando, pessoal. Deu um outro erro que eu tinha esquecido, era a gente para falar um pouco sobre coroutines, mas foi bom ter mostrado esse erro, porque eu esqueci de colocar aqui. No caso do HTTP Log Interceptor, ele vai precisar do interceptor para entender aqui no named. Quando a gente for criar um outro interceptor, vocês vão ver que não vai precisar, mas esse aqui vai. Eu vou mudar de novo e talvez eu corte. Vamos ver se vai ser rápido. Foi aqui a nossa instalação. E vocês veem que tem um erro aqui meio nada a ver, referente ao illegal, supposed to create adapter for class, papapá. Isso acontece porque a gente não configurou ainda a parte do coroutines no projeto. Já está configurado no projeto, que lá vem de graça, mas eu estou falando no sentido de utilização na hora de bater a nossa requisição e a gente está pegando a volta. Então é isso que a gente vai fazer agora, já seguindo. Então vou pegar aqui o meu service. No retrofit já dá de graça pra gente, então se você colocar só um suspend, ele já vai entender que é uma coroutines. Aí você vai ter que propagar esse suspend para todas as camadas até ele chegar no seu view model. Então vamos seguindo com a outra camada de case. Ó, já está reclamando. Falou que é suspend, só que a minha interface não é suspend. Eu vou adicionar suspend na minha interface. E no meu view model, ele vai pedir um tratamento para o meu coroutines, né? Eu vou estar utilizando o view model scope. Em resumo, bem do resumido, ele vai dar de graça para a gente o tratamento de tanto limpar o coroutines como utilizar o coroutines uma thread à parte. Para quem está acostumado com RX e faz o disposable, o view model scope ele faz de graça pra gente, sem a gente nem saber que existe, mas ele tá lá e faz. Ele é muito legal. Vou estar buildando mais uma vez, então, bom, até que foi um pouquinho mais rápido esse aqui. Compilou, buildou, nosso projeto, a tela não importa. E aqui a gente pode ver, vou pegar aqui no logcat, colocar um HTTP, a gente já vê que a gente já faz a nossa aquisição no Codando TV, que é o quê? Se inscreva-se no canal e, pô, isso merece um joia, eu acredito que sim, então já deixa o seu joinha aí. Então, beleza, eu tenho já configurado o meu network com o Mockable. Então, se você trabalha numa API que não tem, que eu acho difícil, ou se você está estudando numa API que é mais comum, numa API que não tem autenticação, essa solução que a gente já conversou já dá bom. Até dando uma dica aqui, aproveitando os 2 centavos aí, se você quiser dar uma olhada em APIs públicas bacanas, putz, tem esse site aqui que é o Public APIs, eu vou até gravar depois um vídeo à parte nisso, mas ele te dá várias, 1 milhão assim de APIs boas para você estar estudando, e ele vê se você tem autenticação ou se não tem. Então se não tem autenticação, a maneira que eu já te expliquei já basta e tá tudo bem. Agora, se a gente quer fazer a autenticação, a gente vai ter que evoluir um pouco mais nesse processo que eu vou estar explicando agora. Que no caso, no nosso projeto, a gente vai estar utilizando o The Movie Database API. E aqui eu estou pegando a autenticação. Então a gente pode bater com a nossa API, só que a gente é um pouquinho mais sofisticado. Então a gente vai utilizar no header a nossa autenticação. A gente pode até fazer um exemplo aqui no terminal, só para estar te mostrando. Eu até fiz aqui já para deixar pronto. Já cadastrei lá, que você tem que fazer um cadastro, tudo bonitinho. Então eu bati um curl aqui, me retornou, não sei se fica muito ruim, me retornou o JSON do rolezão do The Movie Database, tá? Eu vou fazer a mesma coisa no código. Quais serão as adaptações referente a isso, né? Vamos voltar lá para o nosso network module, beleza? Network module, tá aqui. Eu vou precisar criar um interceptor. Tem uma forma talvez mais elegante de criar um interceptor, mas eu vou criar dessa forma aqui para ficar mais fácil. Eu tenho um interceptor, o meu interceptor ele fala que tem uma chain. Essa chain é a sequência da requisição que eu vou estar fazendo. E para quem não sabe o que é interceptor, eu acho que é um bom momento para estar explicando.
ao preparar minha requisição, o retrofit preparou sua requisição. Então a requisição vai começar daqui e vai vir para essa ponta. No meio do caminho vai ter um interceptor no meio, tipo um pedágio, sei lá, o nome que referência poderia ficar mais fácil, e falar assim, antes de você ir embora, você vai ter que levar essas condições juntos. Ah, não, beleza, eu vou levar e para estar seguindo. É a mesma coisa. Então eu tenho o meu request, new request, que é uma nova requisição. Eu vou estar pegando a minha request corrente, eu vou estar criando ela de novo e eu vou estar adicionando o meu header. Qual foi o header que ele pediu na documentação? Ele pediu um authorization. Eu vou colocar um authorization. São os 2 pontos. Ok, não, tá certo. Authorization. E o better, eu tenho um better salvo em algum canto. Calma aí. Ele tá salvo, acho que é aqui. Eu tenho ele aqui, um instante. Beleza, pegando o nosso better. Fechou. Fechou? Tem aqui o nosso better, que é um chave-valor. Para ele parar de encher o saco, que ainda tem mais um better, mas só para não ficar esse bagulho feio, eu vou dar um build, como tudo na vida, que a gente mexe com requisições, e eu vou estar pegando meu chain, falando assim, ó, dá uma sequência, siga, né, procede, né, com essa requisição, ignora aquela, essa é a nova requisição. Só que na verdade vai precisar mais um que está precisando daquela documentação do TD, esqueci o nome, DMoveDB. Então beleza, eu vou colocar um edge header aqui, e o que ele espera ali, um application UFI, sei lá, aqui. Tranquilo? Só que lá no nosso método do OKTTP, a gente só passa um interceptor. A gente vai fazer um pequeno ajuste aqui, até se você utiliza na tua aplicação vários interceptors, você vai acabar utilizando também. A gente vai fazer um varargs desse interceptor. Então eu vou pegar esse varargs, que é como se fosse um array, quer dizer, é um array de interceptor. E eu vou estar configurando ele. Beleza. Só que aqui eu preciso passar, aqui não sei porque não aceita se eu colocar, se quiser até mostro para vocês. Mas aqui eu tenho que colocar um... putz, é o mesmo ponto, gente, que eu falei da string, que eu esqueci de falar. Eu vou precisar de um qualifier para os meus interceptors, porque eu tenho 2 interceptors agora. Então, para minha gestão de dependência vai ser um problema. Então eu vou criar 2 rapidinhos, talvez eu até corte. Eu tenho meus 2 interceptors, um vai ficar no auth, que é o auth, e um vai ficar no logger, que vai ser o de logger. Beleza? Tá aqui montado, ver se eu esqueci alguma coisa. Vou colocar outros gets. Então vai ser meu primeiro interceptor e vai ter o meu segundo. Só que não deu bom quando eu coloco o Kotlin Named, não lembro se esse é exatamente o nome, mas quando eu coloco o parâmetro ali, qualifier off. Mas quando eu tiro dá bom, então eu vou tirar, é isso, beleza? Então se você quiser adicionar mais interceptor, no seu caso tá aqui. Então se você precisar ter outros providers de single de retrofit com vários interceptors, outros providers de single de HTTP com vários interceptor, é só criar mais com a necessidade de criar qualifier para cada um deles. Beleza, eu já tenho o meu interceptor aqui, falta mudar a base URL. A base URL, eu acho que essa aqui que ele está passando para mim, né? demovedb.arg. A gente vai no nosso config do nosso projeto. Aqui, aqui e aqui. Tranquilo? E nosso endpoint vai ser esse aqui. Que eu já tinha... cadê? Achei. Beleza. Então, tecnicamente, a gente configurou tudo para estar funcionando com o nosso auth. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Eu vou pegar o JSON, eu já até separei ele aqui. O JSON que a gente vai utilizar é esse, que é o mesmo que está lá no terminal que eu fiz com o Cur. É o mesmo, tá? Aí, esse cara aqui, ele tem 2 campos que os nossos objetos não têm. Cadê o nosso aqui? Se você for olhar nosso string response, ele tem um name e um description. Que pena, né? E o nosso list string, ele tem um name, vai criar um description agora. Putz, eu não mostrei ali, né? Mas tudo bem. Vai criar um description aqui. Beleza?
Apesar que ainda não coloquei o bagulho lá, dá pra testar ainda. E é isso aí. Só que o nome é diferente. Eu vou estar mostrando para vocês que se eu estou trabalhando com meus dois tipos de modelo, o de response e da aplicação, e na aplicação já tem name description e a gente mudou de API, não tem problema. Toda a parte do repositório que está fazendo o mapeamento para o modelo da aplicação para frente não vai ser alterado. Tanto que a alteração, eu vou só alterar o nosso response e o nosso mapper, você vai entender. Eu não tenho um name e um description, eu tenho um title e um overview pelo que eu tinha visto. Isso aqui, beleza. O que a gente vai fazer? No list response, eu só vou mudar aqui, ó, title e qual que é o nome? Ah, lembrei. Overview. O que significa? Quando eu bater no meu retrofit, cadê? Retrofit. Achei. Quando eu bater no meu retrofit, eu vou bater aqui, ele vai me retornar esse JSON que está no terminal. Não sei se está meio ruim ver aqui, mas é um... Ah, não, mais fácil. Mas é um JSON, que é esse aqui. Você pega no lado direito. Ele vai me retornar esse JSON inteiro. Que agora eu só reconheço dois campos. O campo title e o campo overview, tá? Beleza. Só que eu não vou mudar o meu list string porque eu quero manter o name description, porque é o padrão que já está sendo preenchido na tela. A gente não tem tela ainda, mas é o padrão que está sendo feito lá na frente e não me interessa, tá? Então aqui eu vou colocar no meu view model, no meu scope aqui eu vou colocar um print ln. Vou até mostrar para vocês antes e depois, para falar a verdade, acho que vai ficar mais fácil. Vocês verem o ganho também dessa parte de arquitetura, a gente está sempre dividindo as camadas. Eu vou voltar antes para ele description name, porque eu mudei a config. Vou ter que mudar muita coisa. Não, beleza, mudei a config, tranquilo. E eu mudei o string. Mas aqui é rápido, tá, gente? Se quiser, você pode pular um pouquinho para frente, só para vocês entenderem a importância. Eu vou dar um build aqui. Talvez eu corte por causa do build, que está demorando. Beleza, voltando aqui que acabou o build. Como a gente pode ver, a gente tem o nosso logcat, que eu acho mais fácil ver. Aí a gente tem o nosso Codando TV e está retornando isso aqui. Se eu colocar o traço, ele vai retornar o print, que vai ser o quê? O name de quem inscreva-se merece um joia, que é o que está lá no do Mockable. Só que agora eu preciso trocar de API. Então, trocando de API, eu troquei o endpoint não, o host no caso, troquei o endpoint e eu só vou trocar o meu title, o meu name pro title e o meu description pro overview. Em tese, tá. Aí o meu mapper, ele vai reclamar aqui, que vai falar assim, pô, mas você falou que tu tinha um title pra mim, um name, mas é um title. Tu falou que tinha um description, mas no caso é um overview. E provavelmente acabou. Eu vou estar clicando aqui e vamos esperar o build. Bom, voltando aqui, eu buildei, a gente pode ver que deu 401, que é erro de não autenticado, acho que eu esqueci, acho que eu copiei alguma coisa errada do meu better. Mas, se a gente pode ver aqui já no logcat, no nosso OKTTP, que a gente faz o quê? O nosso header já está preenchido. Aqui foi o do Codando TV que eu mostrei antes, que não precisa de nada. E aqui ó, já tem o nosso authorization e o nosso content type. Eu vou ver se eu peguei o meu better errado. Segura um pouco aí que eu vou dar uma olhada lá no meu perfil. Fui lá ver minha chave, ela tava igual. Aí depois que me toquei, já até adicionei aqui, gente. Eu me distraí, enfim. Mas lá na documentação, na parte de autorização, não é só pegar o token que nem eu coloquei ali. Tem que colocar o better no começo. Adicionei o better aqui. Better. Ixi, falhou. Isso. O better. E quando o build agora vai dar bom. Fiz teste antes aqui, tá pra... Enfim, mas... Vamos lá. Buildou... buildou rápido, que bom. Aí aqui... Como a gente pode ver, ó, a gente fez o get. A gente tá fazendo autenticações. Fiz o better, que antes estava no 401, né? Invalid key, né? Mas agora foi corrigido. Tá me retornando esse move. Não importa qual que é, tá, gente? Por enquanto a gente pega a estrutura, que depois a gente vai montar uma tela de lista e tudo mais, mas é mais um network. E aqui eu tenho o meu adulto, adulto é ótimo. Aqui eu tenho o meu meu JSON aqui que foi solicitado. E caso vocês possam ver, ó, a mudança só foi na camada de serviço e do mapeamento. Dali para frente já foi o que está sendo utilizado. E aqui, ó, no list string,
o nome mantém o mesmo e a descrição mantém o mesmo, mesmo eu ter mudado o API, porque não importa, porque meu modelo de aplicação já tem isso. Acho que acabou. Eu vou estar dando um resumo aqui, mas eu já peço o seu like, vê se você gostou desse tipo de conteúdo. Dá para fazer coisas mais aprimoradas aqui, com certeza dá. Eu posso até fazer um vídeo à parte explicando, pegando esse projeto, só pensando em escalabilidade e pontos de vista. Se você achou interessante, deixa nos comentários, mas é a minha percepção, tá? A gente configurou baseado nas necessidades do que o retrofit foi pedindo, por exemplo. Para ficar bem mais fácil, o retrofit pediu, a gente pediu um base URL, a gente criou o nosso base URL, pediu um HTTP client e um Mosh, vou até trocar de ordem para ficar mais fácil. Pediu um Mosh, a gente criou o Mosh, pediu um HTTP client, a gente criou um HTTP client e depois do HTTP client, ele precisa, conforme a gente viu, dos interceptors. A gente criou nossos interceptors e aos pouquinhos a gente vai montando e estruturando. Como que provavelmente eu faria essa parte? Eu acho que eu falei num dos vídeos, mas não sei se você acompanhou, mas eu provavelmente, num projeto maior, se você tiver muitos retrofits, muitos HTTPs ou muitos interceptors, é bom você separar cada um para cada módulo. Tipo, um módulo global network e você faz uma lista de módulos chamado um de retrofit, HTTP, intercept e módulo respectivos, que fica um pouco mais fácil para manutenção. E para você que não precisa mexer no projeto escalável e está aprendendo agora, se você seguir exatamente o que está aqui, vai funcionar, vai ser bom, vai estar bem estruturado e vai estar muito bom para você dar manutenção posteriormente ou estar evoluindo, seja seu projeto da aplicação real ou alguma aplicação sua de estudo, tá? E no próximo vídeo vai ter também sobre tratamento de erros, de que a gente não conversou ainda, e depois, por fim, migrando o nosso coroutine para o Flow. Então, vai acompanhando os próximos vídeos, fechou? Valeu! Vai, blogueirinho, vai! Vai! Para de dar bronca em mim, vai logo! Ah...